Neste vídeo, investigarei a natureza do conhecimento para tentar descobrir se a mente programada por regras e preceitos sobre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, o bem e o mal, é capaz de distinguir a realidade de uma simulação. Você consegue concordar com quem você não gosta? Ou então, consegue discordar de quem você gosta? Quando você está ouvindo um político do polo oposto ao seu, ou alguém com quem você sustenta profundas diferenças, você consegue verdadeiramente concordar quando escuta algo que lhe pareça sensato? Talvez você se esforce por concordar intelectualmente, porque você deseja manter a coerência formal com seu próprio posicionamento. Mas observe como você se sente. Mesmo concordando intelectualmente, você se sente à vontade com isso ou tem a sensação de estar traindo a realidade? Agora, quando você está lendo um livro ou artigo de um autor respeitado por você e cujas teses você utiliza para estruturar sua própria percepção abstrata, e se depara com uma afirmação, um argumento que lhe pareça incoerente, seja com o posicionamento do próprio autor, seja com sua própria percepção previamente estruturada, você se sente à vontade para apontar livremente essa incoerência ou, mesmo apontando-a, você sente como se estivesse perdendo o chão da realidade, ou como se, ao menos, estivesse dando um passo no escuro? Você é livre para perceber a realidade por conta própria? Ou o que você chama de realidade é um sistema de regras, leis, premissas fundamentadas na autoridade alheia, a qual você aprendeu a se submeter em virtude da obrigação imposta pela relação de lealdade estabelecida entre você e a autoridade? O que a autoridade eleita por você faz? Ela apenas lhe comunica seu ponto de vista sobre as coisas e, supostamente, o ponto de vista dela é expressão da percepção dela. E o que você faz? Você toma a suposta percepção alheia como verdadeira e, para tanto, você a aceita, ao invés de usá-la como um guia para perceber por conta própria a realidade delineada por ela. A aceitação vai desde o nível em que a compreensão intelectual é insuficiente até mesmo para que a pessoa consiga expressar e estruturar com as próprias palavras o ponto de vista alheio, até o nível em que ela é capaz não apenas de expressar e estruturar corretamente este ponto de vista, mas também de desenvolvê-lo e aprimorá-lo. Uma vez que o ponto de vista alheio tenha sido aceito pelo indivíduo, a voz da autoridade passa a falar em sua mente através do pensamento. E em diálogo com essa voz, o indivíduo pode não ser nem capaz de expressar de forma estruturada o ponto de vista alheio, ou pode até ser capaz de dissertar sobre ele e aprimorá-lo. Contudo, uma inteligência artificial também é capaz de fazer o mesmo. E por isso,
mesmo o fundamento das mais sofisticadas dissertações pode ser o ponto de vista alheio e não a própria percepção do indivíduo. E uma vez que você tenha aceitado o ponto de vista alheio, você passará a se esforçar por formatar sua percepção e sua conduta por este ponto de vista. A partir de então, o seu pensar, o seu sentir, o seu perceber e o seu agir estarão confinados dentro de princípios sobre o que é certo ou errado. O certo é o verdadeiro e o bom, e o errado, o falso e o mal. Há o modo de pensar e perceber as coisas que é verdadeiro. Há o modo de agir, que é bom. E há o modo de pensar e perceber as coisas, que é falso. E o modo de agir, que é mal. O certo, o verdadeiro e o bom, por um lado. O errado, o falso e o mal, por outro, são criações da mente que abdicou de perceber a realidade por conta própria e aceitou o ponto de vista alheio. O processo de ler, estudar, acompanhar uma aula, uma conversação e assimilar, estruturar, desenvolver e aprimorar a informação recebida, e a partir daí estruturar sua percepção e sua conduta pelo produto cognitivo final, é chamado de acúmulo de conhecimento ou de aprendizagem. A mente que acumulou conhecimento vai decodificar cada situação dada de acordo com algum preceito aprendido. Na prática, a cada instante, algum pensamento lhe dará alguma sugestão sobre como se sentir e como agir. Caso você recuse alguma dessas sugestões, sua mente procurará na memória alguma outra sugestão mais adequada. Ou então, ao acessar diversos preceitos simultaneamente, ela dialogará com eles para desenvolvê-los e expandi-los numa resposta melhor estruturada para aquela situação. Este é o processo do pensamento, e ele é idêntico ao de uma inteligência artificial. Na prática, é exatamente isso o que uma inteligência artificial faz. A inteligência artificial tem acesso a toda a informação da internet. Informação essa transmitida por terceiros. Ela sempre vai buscar neste arquivo a resposta adequada às questões que lhe forem colocadas e será capaz, inclusive, de dissertar sobre qualquer tema de maneira aparentemente original. Contudo, a inteligência artificial não cria nada realmente novo. Ela apenas articula, rearticula, reorganiza a informação que lhe foi dada exatamente como faz a mente com o conhecimento acumulado na memória. Por acaso a inteligência artificial tem contato direto com a realidade? Não é necessário ter contato algum com a realidade para fazer o que ela e o pensamento fazem. Basta assimilar a informação transmitida por terceiros, estruturá-la e desenvolvê-la em diálogo fechado com ela própria. Ao executar estes parâmetros, uma inteligência artificial poderia, por exemplo,
ao ter assimilado suficiente literatura psicanalítica, simular em tempo real a conduta de um psicanalista em atendimento ou a conduta de um guru zen budista, caso ela tivesse assimilado suficiente literatura zen. Se a operação do seu pensamento é exatamente igual à de uma inteligência artificial, o que te diferencia dela? Sabemos que a inteligência artificial não tem contato direto com a realidade. E você? Você tem contato direto com a realidade? Você poderia responder: sim, eu tenho. Meu conhecimento não é completamente formado pelo ponto de vista alheio. Eu tenho experiências sensoriais, algo que a IA não tem. Se eu entro em contato com o fogo, eu me queimo e aprendo diretamente com essa experiência, algo que a IA não pode fazer. E se você colocar um bebê recém-nascido em contato direto com o fogo, um bebê que não teve tempo para eleger autoridade alguma, nem nunca assimilou o ponto de vista de outra pessoa, ele também vai se queimar e vai chorar. Logo, minha percepção da realidade, assim como a do bebê, não é totalmente estruturada pelo conhecimento previamente adquirido. Você tocou em 2 pontos importantes. A IA não tem experiência sensorial e, mesmo sem ter aprendido de outra pessoa que o fogo queima, um bebê recém-nascido pode se queimar em contato com o fogo. Mas voltemos ao exemplo da conversação que dei no último vídeo, como a mente cria os próprios problemas. Quando você está em diálogo com alguém e foca no momento presente, na pessoa que está com você e no que ela está falando agora, e não permita que sua resposta seja uma reação ao que você já aprendeu anteriormente sobre como se portar naquela situação, você reagirá diretamente ao momento presente, ao que a pessoa acabou de dizer, e em conformidade com a situação, de acordo com o seu verdadeiro propósito. Contudo, no momento seguinte, a pessoa te retruca, e provavelmente até de maneira inesperada, e a situação se modifica. Mas, se você mantém o foco, você também se modifica e responde mais uma vez, diretamente ao que foi dito agora, sem recorrer ao que você já aprendera sobre como agir em situações semelhantes, e reage novamente em conformidade ao momento presente, que já se modificou relativamente ao momento imediatamente anterior. Quando você mantém o foco no momento presente, sem reagir imediatamente às sugestões incessantes que lhe são dadas pelo pensamento, você percebe que a realidade se modifica a cada momento, que você se modifica a cada momento e que a sua relação com a realidade jamais é a mesma de momento a momento. Se a sua relação com a realidade jamais permanece a mesma de momento a momento, ou seja,
se a forma da sua relação com a realidade não é constante? Caso este bebê que se queimou com o fogo não tivesse, logo em seus primeiros anos, escutado diversas vezes de seus pais e educadores para tomar cuidado com o fogo, porque o fogo queima, para se manter afastado do fogão, etc., será que, repito, se ele não tivesse assimilado esse ponto de vista como uma lei de causa e efeito e não tivesse estruturado sua percepção a partir dela, sua relação inicial com o fogo, qual seja, a que associou o contato com o fogo à queimadura, poderia se modificar e a consequência do contato com o fogo vir a ser diferente de uma queimadura, mesmo na hipótese de aquela primeira queimadura ter ocorrido em contato direto com a realidade. Será que o aprendizado subsequente na relação com a autoridade exterior, nos anos que se seguiram, acabou enrijecendo e padronizando a relação com o indivíduo, com a realidade? Relação esta que, in natura, é impermanente e sempre se modifica de momento a momento. Será possível educar uma criança sem formatar a sua percepção da realidade? E mais importante, como você sabe que o mundo diante de você, o mundo que você vê, escuta, toca, cheira, é real e não um produto da programação mental? Observe sua reação a esta pergunta. Será que, diante da minha pergunta sobre a realidade do mundo, você está buscando na memória fatos passados e argumentos capazes de provar intelectualmente que o mundo é real? Estará você se esforçando por responder à minha pergunta, afirmativa ou negativamente, num nível meramente intelectual? Observe o mundo ao seu redor. Você saberia dizer a diferença entre a realidade e uma simulação? Você seria capaz de saber, caso o mundo diante de você fosse uma simulação? Mesmo na hipótese de a primeira queimadura do bebê recém-nascido ter ocorrido em contato direto com a realidade, no momento em que a relação causal entre fogo e queimadura passa a ser aceita em virtude da confiança atribuída a uma autoridade exterior, o contato direto com a realidade é interrompido. A partir daí, ela passa a confiar na autoridade dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e gustação, porque a autoridade dos sentidos refletirá a autoridade de quem lhe educou. Logo, o fundamento último do conhecimento sensorial é idêntico ao fundamento do conhecimento teorético: a autoridade exterior. O conhecimento sensorial também é produzido e acumulado sem contato direto com a realidade. Você conhece o mundo, mas você não sabe nada sobre o mundo. Você foi treinado
para classificar teses e declarações sobre o mundo como verdadeiras ou falsas. Mas você não sabe distinguir entre o que é real e o que não é. E qual a diferença entre conhecer e saber? Volte sua atenção para si mesmo, neste exato momento. Você sabe que existe, não sabe? Você não precisa de provas. Você nem ao menos poderia provar que existe, mesmo se quisesse. O saber não é demonstrável por quaisquer provas, sejam elas teoréticas ou experienciais. O saber não é adquirido, aprendido, acumulado. O saber sempre fez parte de você. O saber faz parte de você. O saber é você. Você jamais aprendeu que você existe. Você sempre soube. Você sabe. O saber é presente, agora mesmo. O saber é integralmente presente e não tem relação nem com o passado, nem com o futuro. Já o conhecimento é uma formulação baseada na experiência passada que intenta tornar previsível e controlável o futuro. Assim, você não sabe nada sobre o mundo. Você aprendeu a conhecer o mundo a partir do acúmulo da experiência passada já formatada pelo próprio conhecimento. Ou seja, o conhecimento é o produto final de si mesmo. O conhecimento só se desenvolve e se aprimora a partir de si mesmo. Assim, retornando à pergunta que fiz no vídeo, como as narrativas moldam a realidade. Como se modificaria nossa percepção da realidade caso desprogramássemos a mente de todo o conhecimento acumulado sobre a natureza das coisas? Será que, nesse caso, seríamos capazes de saber a diferença entre a realidade e uma simulação? Eu sou Daniel Grandinetti. Muita paz.